Hoje nós vamos dar continuidade às nossas funções inorgânicas e hoje nós vamos tratar de uma função chamada sal ou sais. Então nós vamos ver um pouquinho sobre como são formados, esses sais, a nomenclatura desses sais e a classificação desses sais. Então vamos lá para a nossa aula de sais. Bom, vamos lá então, começando pela definição de que é um sal. Vamos lembrar um pouquinho que quando nós tratamos de ácidos, nós definimos os ácidos segundo Arrhenius, como sendo aquelas substâncias que, quando colocadas em solução aquosa, liberam como cátion H+. As bases nós classificamos também de acordo com Arrhenius, como sendo aquelas substâncias que em solução aquosa vai liberar um ânion OH-. Então, para ser ácido tem que liberar H+, para ser base tem que liberar OH-. E para ser sal? Sal nós vamos definir como sendo todo composto que em solução aquosa possui pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion também diferente de OH-. Então, não pode ter cátion H+, e não pode liberar ânion OH-. Vamos a alguns exemplos. O exemplo mais conhecido é o NaCl. Essa substância NaCl, que a gente daqui a pouquinho vai falar o nome dela e vocês vão ver que realmente vocês conhecem essa substância muito profundamente, mas vamos começar com ela. O NaCl é uma substância que, quando você colocá-la em água, o que vai acontecer? Vai liberar cátion Na+, e o cátion Na+ é diferente de H+, obviamente, e o Cl-, que é um ânion diferente de OH-. Então, vamos lá. O NaCl ele libera em água Na+, e Cl-. Cátion Na+, ânion Cl-. O cátion é diferente de H+, o ânion é diferente de Cl-, de OH-, desculpa. Então, portanto, nós temos aqui que o NaCl ele é um bom exemplo para classificarmos como um sal. Um outro exemplo é o BaSO4, Daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre o nome dele, mas o BaSO4 também, quando você coloca ele em água, ele vai liberar o Ba2+. Então, só lembrando, Ba2+, é um cátion e ele é diferente de H+. E o SO4 2-, que também é liberado ali, ele é diferente de OH-. Então, o BaSO4 também é um sal. Pessoal, uma coisa muito importante para a gente saber é como são formados esses sais, Esses sais, eles são formados através de uma reação muito especial, que é uma reação em que envolve um ácido e uma base. Essa reação entre um ácido e uma base, ela vai formar como produtos um sal, além de também fornecer água, Então, vamos lá, que isso aqui é muito importante, Uma reação entre um ácido e uma base gera como produtos sal e água. Essa reação é uma reação muito importante para a química como um todo e ela recebe o nome de reação de neutralização ou ainda chamada de salificação. Então, prestem bem atenção nisso, porque uma reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base que vai gerar um sal e água. Bom, por esse momento, nós vamos tratar aqui das reações de neutralização total. Veja bem, estou falando de uma reação de neutralização total, Essa reação de neutralização total é uma reação entre um ácido e uma base que eu sei que vai gerar sal e água. Mas o que é importante saber de uma neutralização total? Uma neutralização total, o total de hidrogênios ionizáveis do ácido é igual ao total de hidroxilas da base. Então, eu vou fazer alguns exemplos com vocês aqui e vocês vão reparar que
a quantidade de Hs presente nos ácidos deverá ser igual à quantidade de hidroxilas, ou seja, OH, presentes nas bases. Então, a neutralização total envolve aí a quantidades iguais de hidrogênio do ácido e de hidroxilas, né, OH, da base. Vamos então aqui fazer alguns exemplos e vamos ver o que é que vai resultar aqui dessas reações de neutralização total. A primeira delas é a reação entre o HCl, que eu sei que é um ácido, e o NaOH, que eu sei que é a minha base. Vamos ver o que acontece aqui com cada uma dessas substâncias que estão aí inicialmente. O HCl, que é o meu ácido, e o NaOH, que é a minha base. Veja, se eu imaginar que eu tenho o HCl sozinho em água, esse HCl ele estará na forma de H+, e Cl-. Então, volto um pouquinho lá atrás, nas aulas que a gente falou sobre os ácidos, e eu falei para vocês, olha, os ácidos, quando colocados em água, sofrem ionização. Separa-se, né, formam os íons, e no caso dos ácidos, no caso do HCl, por exemplo, vai formar o H+, e o Cl-. Já a base, se você imaginar que essa base NaOH estivesse sozinha em água, ela estaria na forma de Na+, e OH-. Então, veja bem, vamos imaginar aqui por um instante que nós tenhamos o HCl sozinho e esse HCl estaria ionizado na forma de H+, e Cl-. Enquanto que a minha base, se ela estivesse sozinha em solução aquosa, ela estaria na forma de Na+, e OH-. Aqui é que vem um ponto chave importantíssimo para a nossa reação de neutralização total. Veja que a quantidade de Hs aqui, olha, do meu ácido era igual à quantidade de OHs da minha base. Então, isso gerou um H+, e um OH-. O que vai acontecer aqui, gente? Esse H+ vai se somar com esse OH-, e daí, lembra que eu falei para vocês que dessa reação gera água. Então, o que eu vou ter, gente? O H+ que veio do ácido, mais o OH- que veio da base, esses se juntam para formar a água. Então, o nosso primeiro produto já sei que é água, porque veio da combinação do H+ do ácido com o OH- da base. Muito bem. H+, OH- gerou água. O que sobrou aqui agora? Sobrou o Na+, cátion Na+, e sobrou também o Cl-. O que vai acontecer? Substâncias, elementos de carga opostas tendem a se atrair. E o que vai acontecer aqui, gente? Olha, presta bem atenção. Eu vou ter o meu Na+, sendo atraído pelo meu Cl-, e aí o que acontece? Olha, eu vou formar o sal a partir dessa combinação do que sobrou. Sobrou o Na+, e sobrou o Cl-. Então, o que eu tenho? Coloco um do ladinho do outro. Aqui em cima existe a carga. Quando não aparece nada é porque é 1. Então, é mais 1 e o outro é menos 1. Esse 1 daqui vai descer embaixo do outro. Esse 1 daqui vai descer embaixo do outro. Então, aqui, gente, nós vamos fazer o cruzamento dessas cargas. E vai gerar aqui o que você conhece como sendo o NaCl. Então, repare que não apareceu nada embaixo aqui, olha, porque tem um aqui e um aqui. Da onde que veio isso? Veio do positivo aqui e do negativo aqui. Então, eu sei que meu sal formado vai apresentar uma fórmula NaCl. Daqui a pouquinho a gente vai dar o nome a esse sal. Mas, por enquanto, reparem bem. Se tratou de uma reação de neutralização total, onde envolveu um ácido e uma base. A quantidade de Hs do ácido era equivalente à quantidade de OH da minha base. Então, por isso, eu sei que é uma reação de neutralização total. O que aconteceu mais aqui que a gente pode levantar de importante aqui nesse primeiro exemplo?
que os H+, no caso o H+, do ácido, se juntou com o OH- que veio da base, né? E formou água. E aí, os outros dois íons que apareceram aqui, né? que ficaram aí, né? Eles se combinaram, né? Então, o Na+ e o Cl-. Então, reparem que eu coloco sempre o positivo primeiro, o cátion primeiro, e depois o ânion, que é o Cl-. Aí eu cruzo as suas cargas, me dá a fórmula do meu sal formado. Então, uma reação de neutralização total gerou um sal e água. Vamos mais alguns outros exemplos e nós vamos fazer exemplos aqui diversificados agora. Ok, pessoal? Nesse próximo exemplo agora, eu vou pegar para vocês o HCl, né? E vou pegar agora o BaOH2. Muito bem, vamos lá. Estou pegando aqui o HCl, que é um ácido, e o BaOH2, que é uma base. Então, já sei que dessa reação vai sair, né, como produtos, um sal e uma água, porque é uma reação entre um ácido e uma base. E eu já aprendi que uma reação entre um ácido e uma base gera sal e água, e ela é chamada de reação de neutralização. Mas vamos lá, uma coisa importante aqui, olha. Para ser uma neutralização total, o que tem que acontecer? A quantidade de H do meu ácido tem que ser igual à quantidade de OH da minha base. Se eu parar e me atentar, eu vou ver que eu tenho um H no ácido e 2 OHs na base. Então, espera aí, isso não dá para ser total. Para ser total, eu tenho que ter quantidades iguais. Como é que eu faço para igualar isso, então? Eu tenho que colocar um 2 na frente do HCl, tá? Então, dessa forma, agora eu passei a ter o quê? 2 Hs aqui com 2 OHs. 2H+, vai sair daí, e 2 OH-, que são as hidroxilas. Então, agora sim, eu posso começar a minha reação. Reação essa de neutralização total. Vamos lá, vamos à continuidade nessa reação. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o HCl se ionizando, e lá no exemplo anterior, o HCl se ionizava em H+, e Cl-. Só que agora, como apareceu um 2 aqui na frente, né? Coloquei esse 2zinho aqui na frente, vão aparecer 2H+. Então, esse 2 vai descer aqui e vai me dizer, olha, vai gerar 2H+. E a mesma coisa, olha, vai gerar 2Cl-. Tranquilo até aí? Muito bem. Na sequência, esse BaOH2, que é a minha base, também vai se dissociar em Ba2+, e gerar também 2OH-. Dá uma olhadinha nas aulas de ácidos e nas aulas de bases e lembrem-se como que é a quebra de um ácido, né? Como que é a quebra de uma base. Como é que eu sei que esse Ba aqui vai ter uma carga 2+, e vão gerar 2OH-? É só olhar aqui de baixo, ó. Esse númerozinho que está aqui debaixo da hidroxila vai me dizer que é a carga do Ba, 2+, e vai me dizer a quantidade de OH- geradas. Então, quem tiver dúvida, volta um pouquinho na aula de ácidos, volta um pouquinho na aula de base, dá uma olhadinha lá nas aulas, no comecinho das aulas de ácidos e bases, e vocês vão entender um pouquinho melhor isso daqui. Vamos na sequência da nossa reação de neutralização total. O que nós temos aqui agora? Como no exemplo anterior, eu tinha os H+, combinando-se com os OH-. Lá eu tinha um H+, que se combinava com um OH-, gerava uma água. Aqui eu tenho 2 H+, que vai combinar-se com 2 OH-. 2H+, com 2 OH- irá gerar duas águas. Então, eu já sei que 2H+ se juntam com 2 OH- e vai me produzir duas águas. O que sobrou aqui? Sobrou o Ba2+ e o Cl-. O que vai acontecer? Eles irão aqui combinar-se, né? Os opostos irão se atrair. Então, para eu chegar nessa fórmula, eu vou colocar aqui ó, o Ba2+,
E não preciso trazer o 2 aqui na frente não. Olha, esse 2 do Cl aqui, olha, vai aparecer automaticamente. Ó, traz só a espécie Cl- para baixo aqui, olha. Ba2+ e Cl-. Faz o cruzamento, ó, esse 2 vai parar embaixo do Cl e o 1 daqui embaixo do Ba. Então, a fórmula do meu sal será BaCl2. Então, onde apareceu esse 2 aqui? Olha, daqui de cima, ó, o 2 cruzou lá embaixo e o que tinha aqui 1 cruzou aqui embaixo. Então, formou o BaCl2, que daqui a pouquinho nós vamos aprender a dar nomes a esses sais. Então, mais um exemplo aqui de uma reação de neutralização total que gerou um sal, BaCl2, e duas águas nesse exemplo. Bem, nesse próximo exemplo agora, nós vamos pegar, mais uma vez, um ácido, só que dessa vez o ácido H2SO4 e uma base NaOH. Então, nós temos um ácido e uma base. Eu já sei que dessa reação vai gerar sal e água. Muito bem. Para que essa reação aconteça de uma forma que seja neutralização total, é necessário que a quantidade de H do meu ácido seja igual à quantidade de OH da minha base. E eu percebo aqui que meu ácido está trazendo 2 H+, enquanto que a minha base apenas 1 OH-. Então, para que eu possa estabelecer aqui uma reação de neutralização total, é necessário que eu coloque um 2 na frente desse NaOH. Dessa forma, eu vou passar a ter agora 2 Hs no ácido que se equivalem aos 2 OHs da minha base. Então, agora sim eu posso dar início à minha reação de neutralização total, porque a quantidade de Hs do meu ácido está equivalente à quantidade de OHs da minha base. Muito bem. Dando sequência, eu imagino que esse H2SO4 estivesse sozinho em água e ele estaria ionizado na forma de 2H+, e SO4 2-. Então, 2H+, SO4 2- é a origem, né? O que vai acontecer com esse H2SO4 quando ele for colocado em água, imagino ele sozinho. Se eu imaginar esse NaOH sozinho, lá no primeiro exemplo, formava Na+ e OH-. Agora, por ter um 2 aqui, vai formar 2 Na+ e 2 OH-. Muito bem. Eu já sei que os 2 H+ se juntarão com os 2 OH- e vai formar aí duas águas. Muito bem. Na sequência, eu sei que sobrou o Na+, olha, o Na+, não precisa levar o 2 aqui, não precisa levar para lá para formar o sal, leva apenas a espécie Na+. E mais uma vez, no sal, na hora que você vai escrever a fórmula do sal, aparece primeiro quem? A carga positiva, o cátion. Então, por isso que estou colocando o Na+ primeiro. Não se esqueça que quando eu vou escrever a fórmula de um sal, a fórmula apresenta o cátion em primeiro. Então, por isso que eu coloquei o Na+ primeiro. Depois, sobrou o quê? O SO4, que é o meu ânion, tá? Sobrou aqui, eu vou colocar do ladinho. O que falta fazer aqui agora? Falta fazer a inversão dessas cargas, né? Então, o 1 que está aqui vai para baixo do SO4 e esse 2 vai descer aqui embaixo do Na. A fórmula final, Na2SO4. Essa fórmula, Na2SO4, é o meu sal formado. Então, além desse sal formado, também formaram-se duas águas nessa reação de neutralização total. Bem, a partir de agora nós vamos entrar então aqui na nomenclatura dos sais. Vamos ver como é que a gente faz para dar um nome nesses sais que a gente gerou agora há pouco aí. Muito bem, vamos lá. Atenção, a nomenclatura de sais normais ela é feita citando o nome do ânion proveniente do ácido. Então, nós já vimos que o ácido ele vai gerar o ânion do sal.
mudando-se a sua terminação, seguindo do nome do cátion proveniente da base. Então, veja lá, eu vou repetir aqui para vocês. Quando nós vamos escrever a fórmula de um sal, eu citei para vocês que, em primeiro lugar, eu coloco o cátion. Depois eu coloco o ânion. Vejam um exemplo. NaCl. Eu sei que o Na é o cátion e o Cl é o ânion. Na mais Cl menos. Perfeito? Tudo bem. Bom, quando eu vou dar o nome a esse sal, aí a coisa se inverte. Eu vou começar pelo nome do ânion e depois o nome do cátion. Então, a fórmula é cátion, ânion. Quando eu vou fazer a nomenclatura, vou dar o nome, eu inverto. É o nome do ânion e depois o nome do cátion. Só que esse nome do ânion, vocês vão perceber que ele depende muito do nome do ácido. Ânion depende do ácido. Quais são as terminações que nós temos para os ácidos? Volta lá um pouquinho e vocês vão lá nas aulas de ácidos e vocês vão recordar isso. Mas eu coloquei para vocês uma tabelinha rapidinha para vocês lembrarem. As terminações de ácidos possíveis são elas. Primeiro, hídrico. Por exemplo, ácido clorídrico. Quando vai formar um sal, esse hídrico vai mudar para eto. Então, por exemplo, ácido clorídrico. Quando ele forma o sal vai chamar-se cloreto de alguma coisa. Então, a terminação do ânion depende do ácido, tá? E a terminação ácido hídrico gera terminação eto. Clorídrico muda para cloreto. Outra terminação possível é oso. Então, fosforoso, por exemplo, né? A terminação oso para o ácido, nós temos uma terminação ito para o sal ou para o ânion desse sal. E, para finalizar, a terminação ácido ico, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nítrico. Todos esses exemplos, quando eles geram sais, né, a terminação do sal é ato. Então, hídrico, eto, oso, ito e ico, ato. Muita atenção para isso. Nomenclatura dos sais. Nome do ânion, tá? E depois o nome do cátion. Muito bem. O nome do ânion depende totalmente do ácido. Ácidos, terminação hídrico muda para eto, oso muda para ito e ico muda para ato. Então, alguns exemplos de nomenclatura desses sais formados. Eu vou colocar a tabelinha aqui, né, que estava no slide anterior. Eu vou colocar aqui para facilitar para a gente aqui visualizar a terminação do ácido e o nome do sal gerado. Então, vamos lá. Meu primeiro exemplo é aquele exemplo mais simplesinho que nós pegamos lá para começar o exemplo da reação de neutralização total. É o HCl e o NaOH que vai gerar NaCl e água. Tudo bem? Então, nós fizemos esse primeiro exemplo lá no slide falando sobre neutralização total e agora nós vamos dar o nome a todas essas substâncias que aí estão. Vamos lá. Primeiramente, eu começo pelo ácido. Esse ácido é o ácido clorídrico, tá? Então, lembre-se, é um ácido que não tem oxigênio, então a terminação dele é hídrico. Então, ele é o ácido clorídrico. Ele vai ser importante daqui a pouquinho para a gente dar o nome ao nosso sal. Mas, no momento, nós temos o HCl chamado de ácido clorídrico. Depois, o NaOH, nós o conhecemos como hidróxido de sódio. Então, ácido clorídrico, hidróxido de sódio.
Agora nós vamos passar para o sal, que é o que nós estamos mais interessados aqui. O que eu tenho? Nesse sal, eu sei que a fórmula dele é NaCl. Na fórmula, o Na é o cátion, Cl é o ânion. No entanto, quando eu vou dar o nome, eu me preocupo primeiramente em dar o nome ao ânion. Então, eu vou ter que dar o nome a esse ânion Cl. Esse ânion Cl, que eu sei que é o Cl-. Então, vejam lá. Esse ânion, ele vem de quem? Ele vem do ácido, né? Esse ânion nosso, repare, olha, esse Cl aqui que aqui está, se você reparar bem, ele apareceu aonde? No ácido. Então, lá ele tinha uma terminação hídrico, ácido clorídrico. E agora aqui no sal, ele vai ter uma mudança dessa terminação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu sei que é o cloro, né? Vem do cloro. E aí, olha só, o que acontece? Era o hídrico que mudou para eto. Então, eu passo a ter agora aqui esse Cl na forma de sal, ele passa a se chamar agora cloreto. Mais uma vez, ele era hídrico, mudou para eto. Então, eu tenho cloreto. Pronto, dei o nome ao meu ânion. Agora é o nome do cátion. Esse aqui é o cloreto de sódio. Simplesinho assim, cloreto de sódio. O que é importante observar, eu vejo o nome do meu ácido clorídrico. Quando eu tenho o meu ânion, hídrico muda para eto, então passa a chamar cloreto. Esse é o cloreto de sódio. Muito bem. No exemplo abaixo, nós vamos ver aqui que nós temos o HNO3, 2HNO3 na verdade, o FeOH2, que vai gerar para mim um sal, que tem essa fórmula aí, olha, FeNO3, 2 e gerarão também duas águas. Vamos aí ao nome das espécies iniciais. Primeiro, eu tenho o ácido nítrico. Então, atenção, volta lá para a aula de ácidos, dá uma olhadinha. Esse ácido é um ácido que tem nitrogênio e tem um oxigênio. Então, é o ácido nítrico. Ácido nítrico e o outro é o hidróxido de ferro, mas o ferro, você vai lembrar que o ferro pode ser 2 ou pode ser 3. Então, nesse caso, eu posso chamar de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Também vale a pena dar uma olhadinha de novo lá na nomenclatura das bases. Então lá, tem o ácido nítrico e o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Quando eu vou dar o nome a esse sal aqui, primeiro eu olho a parte do ânion dele. Esse ânion é o NO3, que veio do ácido nítrico. Então vamos lá. Nítrico, terminação ico, muda para hídrico, vai mudar para ato. Então eu vou ter o nitrato do que? De ferro 2 ou ferroso. Nitrato de ferro 2 ou nitrato ferroso. Então, reparem que eu estou dando nome primeiro ao ânion e depois ao cátion. Então, está aqui a nomenclatura dos sais. É importante, então, para saber a nomenclatura dos sais, recordar um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos, nomenclatura das bases e também saber mais ou menos aí, olha, relembrar como que é a quebra de um ácido, como é a quebra de uma base e depois para a gente poder juntar tudo isso e formar o sal e água. Então essa foi a nossa aula de sais.